RFI Convida. Daniela Franco. No RFI Convida de hoje, vamos conversar com a doutoranda em História Social da USP, Natália Batista. Ela veio até Paris participar do seminário por uma História Social das Memórias da Ditadura Militar Brasileira, que foi realizado no Instituto de Altos Estudos da América Latina, da Universidade Paris III. Com outros dois pesquisadores, Natália Batista organizou e publicou o livro A Ditadura Aconteceu Aqui, a história oral e as memórias do regime militar brasileiro. Olá, Natália. Olá. Obrigada por sua presença aqui nos estúdios da RFI. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada. Natália, eu começo a entrevista, então, pedindo para você contar um pouco da história do seu livro, né? A Ditadura Aconteceu Aqui, da editora Letra e Voz. Como é que ele foi realizado e qual que é o conteúdo dele? Ok. O livro levou, em média, 5 anos para se organizar nessa forma que hoje vocês podem ver. Ele foi realizado por mim e 2 historiadores, Gabriel Amato e Carolina Delamore, a partir de reuniões no Núcleo de História Oral da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, nós tínhamos uma certa angústia, o quanto a ditadura não tinha incorporado as narrativas dos sujeitos que viveram... o quanto a historiografia não tinha incorporado as narrativas dos sujeitos que vivenciaram. Né? Tinha uma ideia de manter certa neutralidade e trabalhar apenas com documentos oficiais. Então, há pouquíssimo tempo, enfim, é que as memórias começaram a tomar a cena da história. E aí a ideia do livro não era fazer das memórias uma verdade ou reificar essas memórias, mas tentar entendê-las para transformá-las em história. Esse foi um dos grandes objetivos. Então, o livro partiu de uma temática muito presente nas nossas pesquisas, que era a ditadura, e formas de compreender a ditadura com múltiplos sujeitos. Né? Enfim, tem uma esquizofrenia de memórias sobre a ditadura. E nós queríamos entender como diferentes sujeitos a entendiam. Né? Então, a gente trabalhou muito com a ideia dos marcadores sociais de diferença. Era diferente ser uma mulher negra universitária, ser um homossexual que frequentava boates, ser um militar contrário ao regime, mas dentro da corporação, enfim, eram várias formas de ver o regime e nós queríamos investigar outras formas para além das já conhecidas. Uhum. Natália, a ditadura militar é muito recente, né? Terminou em meados dos anos 80, é um período também muito presente na vida dos brasileiros. Na universidade eu tive professores que foram torturados durante a ditadura. A gente estuda a ditadura durante todo o período, né? Toda a escola, a nossa educação escolar, ela está em livros de histórias, livros de ficções, né? Filmes. E a gente lembra o aniversário do golpe militar de 1964 todos os anos. Mas nos últimos meses, especialmente durante essa campanha eleitoral no Brasil, a gente começou a questionar a gravidade e até mesmo a existência da ditadura militar. Então, eu gostaria de saber como é que você analisa esse fenômeno. Então, nós temos uma hipótese que a historiografia tem começado a discutir, que a partir de 2013, com as manifestações de massa contra o Partido dos Trabalhadores, um pacto que existia dos partidos que fizeram, né, a transição democrática, né, principalmente o PT e o PSDB, embora houvessem outros, ali naquele momento algo se quebrou. Alguns valores democráticos do pacto, a partir de 2013, passou a ser comum, né, bandeiras de apoio à ditadura, cartazes como a ditadura matou pouco, enfim. Eu acho que a própria fala do Bolsonaro, quando diz que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado, vai fomentando também um clima, né, que essas falas não são de agora. Né? Já faz anos que o Bolsonaro defende valores autoritários, defende torturadores. Né? Tem como livro de cabeceira um livro do Brilhante Ustra, que foi o maior torturador do Estado brasileiro, enfim. Então, a partir de 2013, eu imagino que esse pacto foi quebrado e de lá para frente, os pedidos por intervenção militar, a não importância da tortura ou os desaparecidos políticos, enfim, ou mesmo, acho que não sei se é uma não importância, mas uma deslegitimação plena das pessoas que viveram nesse tempo. Ter um presidente do Supremo Tribunal Federal rebatizando a tomada de poder pelos militares em 1964 como Movimento de 1964 e, como você falou, um candidato a presidente que é saudosista da ditadura, é perigoso nesse momento de extrema polarização no Brasil?
Eu acho que é perigosíssimo, porque você cria um revisionismo da história. Enfim, todos os livros didáticos, os parâmetros curriculares nacionais, enfim, é consenso entre historiadores sérios, né? Enfim, que são de fato dedicados, não os que querem vender livro com a temática da ditadura, enfim, banalizando os conceitos, que tratava-se de um golpe de Estado, né? Era um presidente legitimamente eleito pelo povo, enfim. Então, hoje, esse revisionismo é muito perigoso. Porque, além de mostrar que a história não é a mestra da vida, né, que nós aprendemos com os nossos erros passados, mostra uma total descrença na própria história, no conceito de verdade, né? Enfim, eu acho que quando nós perdemos esses conceitos fundantes do que é, inclusive, a democracia, nós entramos num risco muito perigoso, que é a banalização do mal, né? Se a gente quiser usar o conceito da Hannah Arendt, né? A banalização absoluta do mal. É como se nada fizesse sentido ou tivesse tanto apelo pro cidadão que, né, na verdade, tem uma esquizofrenia. Alguns acreditam que teve ditadura e foi ótimo, e incorporam com todas as suas questões, desaparecimentos, torturas. Outros conseguem chamar de movimento, ainda que perceba que teve tortura, enfim, mas chama de um regime médio democrático, enfim. Então, você tem uma esquizofrenia de todos os lados, né? Assim. E acho que a nossa dificuldade educacional no Brasil, né? A dificuldade de uma educação para a democracia também tem a sua parcela nessa responsabilidade. E justamente, Natália, como é que você analisa que esse discurso, como você falou, revisionista, negacionista, né? Seja comprado ou defendido pela população brasileira? Então, a minha hipótese é que muitas pessoas, né, não defendem valores autoritários agora. Elas já defendiam na época da ditadura e continuaram defendendo. Assim. Eu não consigo visualizar uma população completamente democrática que agora muda de ideia, né? Assim, a nossa hipótese, no livro nós percebemos um pouco isso, é que existem pessoas que, de fato, não compartilham com valores democráticos. E por uma série de fatores, né, nós temos um problema educacional grave, nós temos uma demanda da vida material dos sujeitos que muitas vezes estão muito mais preocupados em como ganhar a sobrevivência, enfim. Então, nós temos uma série de problemas da escassez material no Brasil, de modo geral, que faz com que questões de fundo importantíssimo, como a própria democracia, deixam de ser assuntos relevantes ou importantes, né? Enfim, então acho que nós temos um problema grande, assim, e quando legitimado, né, por um ministro, por um candidato, enfim, nós temos a possibilidade de uma barbárie muito forte, né, disseminada no senso comum, muito, muito forte, né? Até 2013 nós não tínhamos esse tipo de declaração, enfim, e os próprios militares não entravam na cena pública. Os militares da reserva, sim, esses costumavam sempre falar, mas os militares na ativa não adentravam na cena pública. Hoje nós temos, inclusive, declarações de ameaças de militares na ativa, que não foram punidas pelo Estado. Então, e, além disso, um aumento de 92% de candidaturas militares nessas eleições. Eu gostaria de te perguntar se existe um temor de um possível futuro regime militar ou também de um governo mais militarizado, digamos assim. Enfim, eu não visualizo. É claro que a conjuntura muda muito rápido, assim, mas me parece muito mais a possibilidade de um governo militarizado com o apoio da população. O que eu não consigo ver como uma possibilidade melhor. Enfim, eu acho que a população, uma parte da população, claro, né, não quero fazer generalizações de toda a população, enfim, mas uma parte da população tem relativo saudosismo da ditadura e utiliza argumentos, inclusive ingênuos, né? Não tinha corrupção, enfim, sendo que a imprensa estava completamente censurada. Na época tinha segurança, mas as pessoas acreditam que tinha segurança na rua, mas tinham pessoas morrendo dentro dos presídios, enfim. Então, eu acho que tem essa junção de valores autoritários com um relativo desconhecimento da história e uma ilusão de que era um bom tempo, e que agora esse discurso vem com muita força, né? E acho que uma crença de que um regime mais militarizado colocaria ordem no Brasil. Enfim, Natália, para terminar, então, gostaria de saber como é que você avalia a importância de preservar a história e as memórias da ditadura militar, que foi o título, aliás, desse seminário que você ministrou aqui em Paris. Eu acho que é muito difícil discutir
com pessoas que não têm valores democráticos, né? Acho que é fácil você propor um livre pensar, né? Outras formas de olhar, quando os valores autoritários não estão impregnados nos sujeitos. Mas eu acredito que a gente só consegue superar essa fase com novas gerações, né? E com gerações que consigam ter o maior acesso ao que foi a história, consigam ter maior acesso não só na escola, mas nos espaços públicos, em centros culturais, sobre o que é a democracia, qual o valor da democracia, enfim. Eu acho que a grande diferença do final da ditadura no Brasil para outros países que também tiveram ditaduras ou regimes autoritários, enfim, é que a nossa política de memória, ela demorou muito né? Se o regime acabou em 88, ou em 85, nós tivemos uma Comissão da Verdade que começa em 2012, né? Depois de uma série de outros processos, enfim. Então, eu acho, sim, que a história é importante. Talvez ela não nos ajude agora, porque nós já estamos num caminho bastante difícil. Mas eu acho que para outras gerações é importante que nós consigamos, mesmo nesse contexto, evitar os revisionismos e tentar fazer uma história que né, paute a democracia, paute o livre pensar e a emancipação de homens e de mulheres. Ok, então, no RFI Convida de hoje, conversamos com Natália Batista, doutoranda em História da USP e uma das autoras do livro, organizadoras do livro A Ditadura Aconteceu Aqui, a História Oral e as Memórias do Regime Militar Brasileiro, que participou do RFI Convida de hoje. Muito obrigada, Natália. Eu que agradeço. Bom dia.